todos! Sejam bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, onde você irá aprender um pouco mais sobre os seus direitos e sobre como administrar as suas finanças. Eu sou Elisiane Moreira, apresentadora, advogada e educadora financeira, e hoje eu recebo aqui em nosso estúdio a doutora Daniele Coutinho Slivinski, que é advogada especialista em Direito do Trabalho, para conversarmos sobre direitos no trabalho remoto. Seja muito bem-vinda, doutora Daniele, um prazer tê-la aí conosco. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Muito bom, e a gente já vai começar esclarecendo quais são os principais direitos aí que os trabalhadores têm no regime de trabalho remoto, especialmente em termos de jornada de trabalho e horas extras. Bom, o trabalho remoto ele tem que ser entendido um aspecto um pouco mais amplo, né? Porque o trabalhador ele pode estar sujeito à fiscalização da jornada de trabalho, ou ele pode trabalhar de forma telepresencial, que é o teletrabalho. E isso há uma regulamentação desde 2017, quando houve a reforma trabalhista. Quando o empregado está sujeito à condição de teletrabalho, ele não tem uma fiscalização da jornada. E ele é excluído, inclusive, de alguns direitos vinculados à jornada de trabalho, tais como horas extras, repouso semanal remunerado, embora essa condição deva ser previamente fixada. Para o empregado que trabalha de forma remota e tem a fiscalização, o empregador pode fazer essa fiscalização da jornada efetiva, né, através dos meios telemáticos, né, e de tecnologia para fiscalizar o horário de entrada, saída, enfim, nesse sentido. Perfeito. E a legislação brasileira, ela prevê alguma distinção entre o teletrabalho e o home office? Então, já falamos um pouquinho aqui na primeira pergunta. E como esses termos, então, são aplicados na prática? Como que eu diferencio um profissional de outro, doutora? Bom, essa condição de trabalho remoto, ou no caso teletrabalho, ela tem que ser fixada previamente no contrato, então de forma expressa. Perfeito. O contrato, ou ele é contratado nessa condição, ou há uma alteração contratual em que ele vai trabalhar nessa condição. Se ele for trabalhar de forma remota sem essa fiscalização, é fixado também através das partes como vai ser feita essa fiscalização, seja através de sistema, seja através de um aplicativo que a empresa disponibiliza para o empregado fazer essa inserção de dados e horários, né, de entrada, saída, porque a partir daí ele pode ter direito ou não às horas extras, né? Então, existe essa regulamentação. Quando ele é sujeito à fiscalização da jornada de trabalho, segue a regra geral dos demais trabalhadores. Perfeito. Se for contratado para trabalhar 6 horas, as horas que excedem esse limite serão devidas como extras. Se for além dessa jornada, se for para 8, regra geral, que seriam 8 horas diárias, Sim. as excedentes, esse limite aqui vão ser devidas como horas extras. Também tem que ser estabelecida nessa condição, com fiscalização, um horário para gozar do intervalo entre a jornada, que tem que ser no mínimo de 1 hora para aqueles trabalhadores que são contratados para trabalhar até umas 8 horas, né, dentro do limite diárias. de 8 horas, ou de 15 minutos para 6 horas. Né? Então, Isso mais também. ou menos essa regra é estabelecida. Perfeito, perfeito. E como que o controle de ponto é feito, então, no trabalho remoto? Quais são as obrigações aí do empregador em relação a esse monitoramento de jornada aí dos seus funcionários, doutora? Primeiramente, o empregador deve orientar como vai ser feito esse registro da jornada, né? Seja por aplicativo ou através do sistema próprio, logando no sistema da própria empresa. Então, eles têm que ser orientados a fazer esse registro no início da prestação de serviço efetiva e ao final. O intervalo entre a jornada não necessariamente precisa ser feito esse registro efetivo, ele pode estar pré-assinalado. Mesmo de 1 hora? Mesmo de 1 hora. Não precisa estar ali, o empregado não precisa anotar, vou começar a gozar meu intervalo meio-dia, ou 12h10. Essa condição pode estar pré-estabelecida no sistema. E se ocorrer algum problema e o empregado não conseguir gozar, ele pode até informar, não consegui gozar o intervalo nesse dia, né, porque existem consequências jurídicas em caso de não gozo do intervalo intra-jornada. Claro, né? sim. É devido a esse trabalhador uma indenização pelo período suprimido do intervalo intra-jornada. Então, tem que ter a orientação do trabalhador de como usar o sistema, como deve ser feito esse registro, e mensalmente esse empregado deve ter acesso aos registros de ponto para verificar se há alguma divergência entre os horários efetivamente trabalhados e os apontados. Perfeito. A gente percebe que se antecipou o trabalho remoto pós-pandemia, né? Ou na pandemia isso se tornou necessário.
necessário, e algumas empresas mantiveram. Então, a sua percepção, sua experiência enquanto profissional, houve mais demandas em relação a isso, ao trabalho remoto e tudo mais, essa oferta e demanda de trabalho remoto pós-pandemia? Tem um divisor de águas aí ou não? Sim, tem um divisor de águas. Na verdade, o precursor desta condição foi a empresa Google, né? Empresa multinacional, claro, tem também empregados trabalhando em vários lugares do mundo. Então, até para ter acesso ao profissional, porque eles demandam muita tecnologia, conhecimento. Especialidades específicas, né? E com a pandemia, muitas empresas começaram a observar essa possibilidade de implementar essa condição na sua atividade. Em relação a algumas atividades específicas, né? Trazendo alguém de outro país ou de outra região? Tanto de outro país, claro, ou dentro da própria atividade mesmo. Existem algumas funções que podem ser exercidas de forma remota, através de login ao sistema, com implementação ou inserção de dados, em que não precisa o trabalhador ficar necessariamente de forma física dentro da empresa. Então, realmente a pandemia foi uma necessidade, mas com isso acabou virando a chave. Exato. Para algumas empresas implementar essa condição para algumas funções e para contratar até nessa condição. É muito fácil você observar, muito comum você observar nas contratações e divulgações de vagas de emprego essa condição, tanto como telepresencial como de forma híbrida. Ah, sim. Aquela parte vezes na empresa, vezes remotamente. Perfeito. E no regime aí, home office, como que ficam essas questões relacionadas à ergonomia, segurança do trabalho? O empregador, ele é responsável e até que ponto aí por fornecer equipamentos adequados ao trabalhador remoto? Bom, antes mesmo da regulamentação do teletrabalho, já existia uma previsão na CLT em que incumbe ao empregador fornecer condições de trabalho que observem as condições de segurança, né, e saúde do trabalhador. Então, sim, cabe a ele proporcionar essa condição. Quando se trata de teletrabalho, os elementos ou os utensílios que o trabalhador vai precisar utilizar, equipamentos, enfim, para o exercício daquela atividade, tem que ser pactuado com o empregador. Claro, se há uma impossibilidade daquele empregado ter uma cadeira que tenha condições ergonômicas, né? Claro, isso pode ser pactuado com o empregador no fornecimento. Tem a questão também, por exemplo, do Wi-Fi, né? Internet conexão. E a conexão para o acesso ao sistema e desenvolvimento da atividade em si, tudo tem que ser pactuado. A obrigatoriedade do empregador é observar realmente se o empregado está ou não cumprindo as normas de segurança do trabalho. Então, ou seja, está trabalhando em condições ergonômicas aceitáveis, né? Se existe algum risco naquela atividade para o exercício, né, profissional, dentro das condições de equipamento que ele utiliza, tudo isso tem que ser observado, porque a responsabilidade ela vai variar entre empregado e empregador. Quais são as principais demandas, de acordo com a sua experiência, em relação ao trabalhador que faz esse trabalho aí remoto em relação ao empregador? Existe essa diferenciação da demanda trabalhista do trabalhador presencial para o teletrabalho ou para o profissional que trabalha remotamente? Você consegue ter essa percepção de demandas diferentes, as principais? No teletrabalho, observa assim, que as demandas elas envolvem tanto a exigência de pagamento de horas extras, né, o labor excessivo, uma desconexão do trabalhador em relação à atividade em si. Por exemplo, tanto para o teletrabalho, aquele trabalhador que não tem a fiscalização da jornada, ou aquele trabalhador que não tem por conta da atividade em si, porque ele exerce um cargo de gestão. Sim. Então, isso eu vejo que tem aumentado a quantidade de ações em que se discute essa matéria. Ou seja, se o empregado tem direito ou às horas extras de forma efetiva ou ao direito de uma compensação pelo dano existencial, porque ele efetivamente ele não consegue se desconectar, então ele se sente privado do convívio social, ele sente que ele sente a sua saúde, né, debilitada por conta daquela falta de desconexão, ele não tem efetivamente um momento que ele pode não trabalhar, efetivamente, não estar à disposição do trabalhador, porque do essa empregador, desconexão, né? Ela vem
do ambiente mesmo, dessa divisão do ambiente de trabalho Isso, e do ambiente de casa, e des- aí psicologicamente ele não se sente desconectado Isso, da empresa. porque não é uma desconexão física, Física, pode até haver, né? Sim. Mas psicológica, efetiva, Sim. né? Porque ele se sente vinculado e a necessidade da atividade pode demandar essa desconexão. Ele não pode se desconectar porque pode gerar um prejuízo. Não que isso não é possível, mas tem que ser tudo analisado e aplicado com proporcionalidade, com razoabilidade. Perfeito. E quais são os direitos dos trabalhadores em relação ao reembolso de despesas com internet, energia, como falávamos aqui, e equipamentos usados aí durante o trabalho remoto? Bom, nessa condição, então, conforme eu falei, ela tem que ser pactuada. Se ele for contratado nessa condição, tem que estar previsto na cláusula contratual que as despesas com internet ou os próprios equipamentos como computador, outros aplicativos, enfim, ferramentas necessárias para o desenvolvimento daquela atividade vão ser fornecidas para o trabalhador. Ele vai ficar como depositário daqueles equipamentos. E sendo pactuada essa condição, cabe às partes observar, por exemplo, se for um reembolso de despesas e é necessário ao trabalhador fornecer os recibos, né, para haver o efetivo reembolso, ou faça dessa forma. E todos esses elementos que são fornecidos pela empresa para a viabilidade dessa atividade não tem natureza remuneratória, porque isso também é uma discussão, porque, por exemplo, não se trata, não é uma compensação, uma retribuição pelo trabalho, mas é um elemento de viabilidade para o exercício daquela atividade. Perfeito, isso é importante ressaltar, né? Sim. Em termos de contratos, então o que deve ser ajustado ou adicionado quando o empregado migra aí do regime presencial para o home office? Mas essa questão de equipamento mesmo, esse acordo em relação à jornada e controle e tudo mais, né, doutora? Isso, tanto quando há essa alteração do telepresencial para o presencial, tem que ter essa fixação em relação... por exemplo, quando ele retorna, vamos por presencial para o tele, porque existem essas duas modalidades. Que ele fosse do presencial para o tele. Na pandemia, essa questão de alteração contratual quanto ao uso dos equipamentos, ou se ele for sujeito à jornada efetiva, como vai ser feita a fiscalização, como ele vai fazer a anotação para que a empresa tenha essa condição. Também pode ser estabelecido como ele deve se portar também no seu ambiente domiciliar, né? Preservando, claro, o seu ambiente, a sua intimidade. Por exemplo, o uso das câmeras tem que sempre ser considerado nesse sentido quando se trata, seja para fiscalização efetiva ou para participações em reuniões, né, eventuais, mas preservando sempre o ambiente domiciliar. A privacidade do profissional, do trabalhador, né? Sim, e também existe a possibilidade de mudança do telepresencial para o presencial. Também existe uma norma específica, empregador pode impor essa condição e tem que ter um prazo para isso. Um prazo de 15 dias. 15 dias é o prazo. Isso, o prazo. Muito bom. Bom, tem muito assunto, a conversa muito interessante, esclarecedora, inclusive. A repórter Isabelle Almeida tem informações e dados também muito interessantes sobre esse assunto. A gente já retorna no próximo bloco. O programa Seu Direito em Pauta volta já. Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao programa Seu Direito em Pauta. A conversa de hoje é com a doutora Daniele Coutinho Slivinski, que é advogada especialista em Direito do Trabalho, para a gente conversar sobre direitos no trabalho remoto. Por isso agora eu converso com a nossa repórter Isabelle Almeida, que tem informações relevantes sobre esse tema. Isa, é com você. Olá, Elisiane, e a todos que nos acompanham aqui no programa Seu Direito em Pauta. O teletrabalho no Brasil teve um crescimento após a pandemia de Covid-19. Em 2022, cerca de 9,5 milhões de brasileiros trabalhavam remotamente, representando 9,8% da força de trabalho. Antes da pandemia, menos de 3% dos brasileiros atuavam nessa modalidade. O crescimento foi mais acentuado em setores como tecnologia, educação e gestão, predominantemente entre profissionais com ensino superior. Especialistas apontam que o teletrabalho veio para ficar, com uma expectativa de que o modelo híbrido se torne cada vez mais comum no futuro. Eu volto com vocês no estúdio.
Bom, um número considerável aí de profissionais que migraram então do presencial para o trabalho remoto pós-pandemia, ali durante a pandemia, e imagino que tenha sido desafiador para muitas empresas para se adaptarem a essa nova realidade. Você percebeu com a tua experiência que isso aconteceu em relação aos reajustes que falávamos aí no bloco anterior, doutora? Sim, percebi. Inclusive, muitas empresas consideraram essa condição até com uma redução de custos, porque não sendo mais necessário manter uma estrutura para manter empregados para funções que efetivamente podem ser aplicadas nessa modalidade, né, de forma remota. Identificou-se, de certa forma, oportunidade também. E sim. Custo reduzido com transporte também, por outro lado. Sim, vários custos. E acho que uma das principais condições e, na verdade, benefícios que trouxe realmente foi a redução de custos, né, e viabilidade do exercício daquela atividade. E houve algo de negativo que as empresas identificaram, mas enfim, que mesmo assim seguiram com o trabalho remoto? Ou você percebe que a tendência foi que realmente oportunidades foram identificadas a partir disso e por isso se perpetuou mesmo pós-pandemia? Bom, eu entendo que, pelo menos pelo que observei, porque havia uma regulamentação em 2017 do teletrabalho. E o teletrabalho ele é excluído da fiscalização da jornada. Só que a empresa queria manter esse empregado de forma remota, mas fiscalizar essa jornada. Então, isso ficou um certo buraco negro ali. Como eu vou aplicar essa condição se ele está fora, né? Então, realmente, começaram a surgir novas tecnologias para fazer essa fiscalização, né? Porque até que ponto esse empregado efetivamente está exercendo sua atividade? Ou ele considera isso, eu estou em casa, então eu não preciso, ligo lá meu computador e não estou logado no sistema, ou já anotei meu horário no início e no fim. E aí? Eu estou efetivamente exercendo a minha atividade, então eu vejo que a empresa, o lado negativo, foi em relação à forma de como está sendo efetiva esse trabalho, né? Ele está gerando um resultado positivo para a empresa? Como estão os números? Os resultados, né? Como que é medido esse funcionário, indicadores e esse é um lado um pouquinho mais complicado que eu vejo para as empresas, né? E eu vejo que elas têm essa necessidade para alguma atividade. Eu preciso estabelecer algumas condições, né? Para que eu possa fazer essa fiscalização e efetivamente conseguir números, resultados positivos com a minha atividade. Mesmo trabalho remoto. E o teletrabalho, ele pode ser imposto pelo empregador ou é necessário haver aí um acordo entre as partes para a sua implementação? Bom, o teletrabalho, quando ele é contratado nessa condição, sim, já sabem imposto. Essa condição, como o empregado é contratado. Para fazer essa alteração, no caso, claro, tem que ser como se o contrato de trabalho, é um contrato bilateral, onde as partes convencionam as condições, embora exista a legislação que regulamente também, claro, o empregado pode não aceitar essa condição. Daí, expressamente, tem que esclarecer ao empregador que é inviabilizado, não quer permanecer, e aí, entre eles, é feito esse ajuste, ou encerra-se o contrato, ou altera-se a função desse trabalhador. Mas quando ele é pactuado dessa forma, e o empregado aceita, é feita essa alteração contratual e começam a seguir as regras novas para essa nova condição. E agora, pós-pandemia, o número de empregados já contratados aí no teletrabalho ou no trabalho remoto, ele é consideravelmente maior, como a gente viu aí nos dados não necessariamente só remoto, mas o híbrido eu vejo também. O híbrido, que eu até entendo que é uma condição melhor, tanto para a empresa como para o trabalhador, porque ele não se priva 100% daquele convívio social, em algum momento ele está ali na empresa, tem aquela troca com os colegas e com os próprios supervisores ou líderes, então eu entendo por um lado um pouco mais produtivo e até mais efetivo esse trabalho híbrido, quando essa condição. E até contribui com o clima organizacional, né? Para que ele tenha esse sentimento de pertencimento, que também é importante, né? Se a gente considerar que a nossa natureza é de convivência em sociedade e o trabalho é muito parte disso. Muitas vezes a gente convive muito com as pessoas do trabalho, até mais do que com as pessoas do nosso convívio pessoal. E quando se perde isso do trabalho remoto, a possibilidade do híbrido devolve parte disso para as pessoas. Isso é importante, né, doutora? Sim, com certeza. Eu observo isso também dessa forma, até pelo feedback dos empresários,
quando é estabelecida essa condição. Quando o empregado ele retorna para a empresa, tem essa troca, e isso acaba impactando, inclusive, no resultado da empresa. Claro, certamente. Bom, quais são as implicações legais e trabalhistas para o empregador em caso de acidente de trabalho que ocorra aí no ambiente doméstico do trabalhador remoto? Bom, nesse caso, pode acontecer efetivamente um acidente dentro do ambiente domiciliar, claro. Né? Assim como aconteceria na empresa, né? Sim. Tem que analisar o risco. Então, nós temos que analisar sobre duas questões, tanto o aspecto trabalhista como o previdenciário. Acontecendo um acidente no ambiente domiciliar e ele estando dentro do horário de trabalho, é caracterizado acidente de trabalho e é necessário que a empresa emita um CAT nesse sentido. Esse CAT pode ter algumas implicações, porque tanto sobre o aspecto previdenciário, porque aí esse trabalhador pode receber um auxílio efetivamente vinculado a esse acidente, dependendo do tempo de afastamento e da gravidade do acidente, né? Ou não, ele pode só impactar nos efeitos previdenciários que a empresa acaba tendo que cumprir alguns requisitos, ou ela acaba sendo enquadrada em alguns... ele tem um enquadramento especial dentro do previdenciário, inclusive para pagamento dos próprios tributos. Né? Entendi. Então, com a emissão da CAT, é obrigatória essa emissão da CAT, caso o acidente ocorra dentro do ambiente de trabalho. E também, no horário de trabalho. E no horário de trabalho, isso. Delimita. Princípio sim. E também a questão da responsabilidade. Esse acidente aconteceu por quê? Houve uma falha do empregado? Houve uma falha do empregador? Foram observadas as normas de segurança e saúde do trabalho, porque isso também pode gerar, isso em relação a uma futura responsabilidade, né? Também pode ser indagado, até para recebimento de seguro, porque algumas empresas também têm seguro para esses trabalhadores em caso de acidente. Então, isso também vai ser avaliado. Então, é importante considerar tanto a questão previdenciária, trabalhista, né, e responsabilidade. E o contexto individual ali, né? Situações individuais. E como que essa desconexão digital ou esse direito de se desligar fora do horário de trabalho é tratada aí na legislação trabalhista para quem está no regime home office? Bom, a legislação ela estabelece, quando há essa fiscalização da jornada, o direito ao repouso semanal remunerado ou aquele intervalo interjornada, né, que é entre duas jornadas. Né? Então, quando isso não é observado, a lei estabelece o pagamento desse período suprimido, seja do descanso semanal como do intervalo entre as jornadas, né, de forma pecuniária. Então, só que além disso, claro, pode gerar também um dano existencial, considerando o tempo que ele está exposto sem esse direito à desconexão. Isso então, já está previsto na legislação. Existe a indenização por danos morais. Então, o enquadramento dessa condição, a análise dessa compensação é feita com base na responsabilidade civil mesmo, pelo dano gerado. Porque daí, no caso, há um dano o direito existencial, né, o dano existencial, então gera uma compensação pecuniária nesse sentido. E as decisões têm sido favoráveis nesse sentido, doutora? Dependendo do tempo da exposição, eu já vi decisões nesse sentido, atribuindo ao trabalhador o direito a essa compensação, porque a jornada ela era extremamente excessiva, ela era extensa. Não tinha, esse trabalhador não tinha gozado por férias por algum tempo. Sim. Situações extremas mesmo. E ele demonstrou no processo que, inclusive, estava fazendo uso de medicamento, ou seja, teve que se submeter a um tratamento de saúde por conta daquela condição. Então, comprovadamente, teve um prejuízo psicológico e saúde mental, né? Entendi. Então, não é certo, só pelo trabalho remoto em si, que eventual dano existencial já esteja ali sendo, enfim, já esteja subentendido no trabalho remoto. São só situações extremas realmente que levam o juiz a entender assim. Depende de prova efetiva. Perfeito, perfeito. E com o crescimento aí do trabalho remoto, quais são as principais tendências e desafios que o direito do trabalho brasileiro enfrenta aí para regulamentar essa modalidade de forma mais eficaz? Eu entendo assim, a questão do trabalho remoto com fiscalização da jornada, ele aplica a regra geral, mas a fiscalização efetiva como é feita? Porque é pelo aplicativo, é pelo sistema da empresa,
Sim, não existe uma lei que determine como vai ser feita de forma efetiva, né? Porque claro. isso, a princípio, para o Ministério do Trabalho, que é o ente responsável até, de certa forma, pela fiscalização e desse controle, eles pedem instruções normativas nesse sentido. Então, como deve ser esse cartão ponto, como deve ser feito para ser válido esse sistema de fiscalização, né? Mas eu entendo que demanda uma regulamentação um pouco mais específica nesse sentido, até para viabilizar para as empresas como eu vou aplicar esse sistema com segurança jurídica, de que eu vou aplicar esse sistema e eu não vou ter discussões sobre a validade ou não, sobre manipulação ou não do sistema que eu estou sendo utilizado, né? Eu estou utilizando para aquela fiscalização. Então, eu entendo que ainda precisa de uma regulamentação mais específica nesse sentido, para trazer, na verdade, a segurança jurídica para ambas as partes. Perfeito. E em relação ao trabalhador remoto contratado no exterior, ou empresas do exterior que contratam um profissional aqui brasileiro, como que o direito é atuante aí nesse sentido? Bom, quando a empresa é brasileira, né, ele é contratado, embora ele esteja exercendo sua atividade em outro país, aplica-se a lei brasileira, ao caso concreto. Então, quando o profissional daqui é contratado por uma empresa de fora? Não, ou a empresa daqui. A empresa daqui, a empresa daqui. Então, vai se aplicar a legislação brasileira. Então, ele pode exercer as suas atividades em qualquer lugar do mundo. Perfeito. Mas tem que ser aplicada a legislação brasileira. Em relação ao horário de trabalho efetivo, deve considerar o horário local. Mas o limite de jornada é o pactuado brasileiro. Por exemplo, foi contratado para trabalhar 8 horas. Ele vai trabalhar 8 horas. Se ele trabalha 9, ele vai ter direito àquela 1 hora extra, né? Ainda que naquele país tem uma regra diferente aí dessa. Sim, dependente da legislação local, né? Porque ele está vinculado ao contrato brasileiro. Perfeito. Então, a legislação brasileira e o contrato dele firmado com a empresa é que vão reger as regras que serão aplicadas a ele. Perfeito, perfeito. Bom, muito obrigada pelas informações, incrível e esclarecedor, tema super importante aí sobre trabalho. Com certeza, e vai surgir muita polêmica ainda sobre, né, esse tema. Verdade. Ainda estamos no começo, estamos andando ainda, né? Gatinhando. Muito bom. Bom, muito obrigada então, doutora Daniele. Quero agradecer também aos nossos apoiadores, CF Home Design, com esse mobiliário maravilhoso, e a Quadro Shop, por esses quadros que enfeitam aí, são quadros belíssimos a cada episódio. A mais completa loja de quadros de Curitiba. E agora um recado para você que é empresário. Sabia que a sua marca pode aparecer aqui no programa Seu Direito em Pauta? A sua empresa e o seu negócio podem estar conosco através de parcerias, apoio, cotas de patrocínio. Como fazer isso? Só entrar em contato através dos endereços que aparecem agora no vídeo. Gostou desse programa? Então já nos siga nas redes sociais, no Instagram Seu Direito em Pauta, como aparece na tela para você agora, e também nosso canal do YouTube, onde você pode conferir esse e outros programas. Seu Direito em Pauta, porque a informação é a sua maior aliada. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!